Olá, nesse tutorial vamos aprender como alterar aqui as configurações da aula modelo. Primeiramente, vamos ativar a edição. Após isso, nós temos vários rótulos e vou clicar nesse aqui, correspondente ao professor, aos dados do professor. Vou clicar em editar configurações. Vou colocar aqui o nome do professor. No meu caso, vou colocar o nome da coordenação. Posso alterar a foto também, clicando na imagem, vindo aqui, nesse ícone, navegar no repositório, escolher arquivos, escolhe a pasta onde está a foto de vocês, enviar esse arquivo, vou colocar aqui o tamanho 50, ele vai ajustar 50 por 50, salvar e voltar ao curso. Agora vou vir nesse rótulo de horário de atendimento. Aqui, no horário de atendimento, vocês vão colocar o horário que vocês estão disponíveis para atender os alunos. E aqui, as formas para esse contato. Se quiser acrescentar o WhatsApp, fica a critério de cada professor. Salvar e voltar ao curso. Pronto, a apresentação da disciplina está concluída. Agora nós vamos editar esse tópico da semana da atividade. Eu vou clicar aqui nesse lápis e aqui eu posso fazer de maneira prática a alteração. Após terminar, clico Enter e já foi feita a alteração. Aqui, toda essa parte, isso aqui é um rótulo, isso é um rótulo, isso é um rótulo, isso é um rótulo, essa caixa de texto é um rótulo, isso também é um rótulo. A gente adiciona esse rótulo aqui em Recursos, nessa opção de rótulo. Para editar esse rótulo, eu vou vir aqui editar configurações. Nesse rótulo é correspondente à atividade proposta. Então aqui terá uma descrição dessa aula, como também o objetivo geral. É só fazer as alterações, salvar e voltar ao curso. Na parte conteúdo, tem um vídeo demonstrativo. Eu vou excluir esse vídeo. Eu vou adicionar um novo recurso. Eu tenho vários recursos, arquivos, conteúdo de pacote IMS, livro, página, pastas, rótulos, URL. Vou demonstrar primeiramente o arquivo. É o que mais utilizamos. Vou clicar em adicionar, marquei e cliquei em adicionar. Vou colocar o nome do arquivo. Eu posso colocar uma descrição desse arquivo. Se eu colocar a descrição, eu tenho que marcar essa caixa de texto para mostrar essa descrição.
Aqui eu vou clicar para escolher o arquivo. No meu caso, o arquivo em PDF, vou enviar. Quando ele estiver fazendo o upload, ele vai demorar alguns segundos. Depende da internet de cada um. Vamos aguardar. Já está finalizando. Mais um pouco. Pronto. O arquivo já está no servidor. Na aparência, eu posso colocar em exibir automático, incorporar, forçar o download, abrir ou abrir numa janela pop-up. Eu vou deixar em automático. Eu posso colocar para mostrar o tamanho do arquivo, para mostrar o tipo do arquivo, se ele é em PDF, doc ou outros. E eu posso também colocar para exibir a data que foi modificado esse arquivo, que eu fiz o upload. É importante aqui, em conclusão da atividade no curso, eu deixar essa opção marcada, mostrar a atividade como concluída quando as condições foram satisfeitas. Qual é a condição? Que o aluno visualize. Isso serve para que no relatório mostre que o aluno visualizou esse arquivo. Eu vou habilitar que eu espero que a conclusão seja até o dia 23. Também eu tenho que marcar, após conclusão dessa atividade, eu concluir a competência. Tudo isso vai me ajudar na hora que eu puxar o relatório de atividade do docente. Salvar e voltar ao curso. Pronto. Aqui o conteúdo. Eu vou clicar aqui no botão direito e colocar no lugar dele, que é aqui o conteúdo. Observem que está aqui o tipo de documento, PDF, o tamanho e a data que ele foi carregado. Se eu não quiser essas informações, eu venho editar configurações novamente e desmarco aqui na aparência essas informações. Salvar e voltar ao curso. Agora não vai ser mostrado o tamanho, nem o tipo de arquivo e nem a hora que foi feito o upload. Eu posso acrescentar vários arquivos dessa forma ou venho adicionar o atividade recurso e coloque outro arquivo aqui. Eu posso também colocar uma página. Clico em página, clico no botão adicionar, espero carregar, coloco o nome dessa página, na descrição, como eu disse, pode ser colocado uma descrição. Se eu colocar uma descrição, marco essa caixa para ser mostrado a descrição. E aqui eu posso colocar todo o conteúdo que eu quiser. Coloquei esse conteúdo. Eu posso inserir também, se eu quiser, até uma imagem. Escolho a imagem, clico em abrir, enviar arquivo. Posso colocar o tamanho da imagem, eu vou deixar ela
em 200. Vou colocar uma descrição. O alinhamento que eu quero essa imagem. Topo, meio, fundo, esquerdo ou direito. Eu quero no topo. Salvo a imagem. Ela ficou muito pequena. Eu posso estar editando ela novamente, clicando aqui em imagem. Posso alterar ela para 500. Clico em tamanho automático, que vai me colocar o proporcional desse 500. Vou colocar aqui 600. Ele vai me colocar o proporcional dessa imagem, se tiver marcado essa caixa aqui do tamanho automático. Salvo. Se ficou do agrado, eu faço a mesma configuração e mostrar a atividade como concluída quando essa condição aqui for visualizada. Posso também botar uma data para eu finalizar essa atividade em competência e marco concluir a competência. Após a conclusão da atividade, eu quero que conclua essa competência, salvar e voltar o curso, e vai ser mostrado na página dessa forma. Conteúdo para estudo, eu vou colocar dentro da pasta conteúdo e vou clicar para ver como é que ficou. Pronto, eu posso colocar um conteúdo extenso se eu quiser. Vou voltar para o conteúdo do AVA, na minha página modelo. Ficou dessa forma. Agora eu vou demonstrar colocar uma pasta. Uma pasta, os arquivos ficam todos organizados dentro dela. Coloco o nome. Se quiser, pode colocar uma descrição. Lembrando que eu tenho que ativar essa caixa para mostrar a descrição. E coloco os arquivos clicando aqui. Seleciono o arquivo. Aqui estou demonstrando várias formas de colocar conteúdo para os alunos. Geralmente a gente escolhe um deles e coloca. Nesse primeiro momento, somente arquivos em PDF, arquivos de texto. Posteriormente, a gente vai inserir um vídeo. Vou esperar carregar. Como é o upload, demora um pouquinho. Já está finalizando. Pronto. Foi inserido. Exibir o conteúdo na pasta em uma página separada para abrir em outra página. Eu posso fazer as mesmas situações de mostrar essa atividade como concluída quando o estudante visualizar. Como eu disse, é muito importante quando o professor quer ver no relatório se o aluno está lendo os seus arquivos e não somente fazendo as atividades. Eu posso habilitar aqui para uma data esperada para a finalização, colocar o dia 23, e aqui em competência, depois que essa condição aqui for finalizada, eu quero que conclua a competência. Feito isso, está aqui a pasta conteúdo.
eu vou jogar ela clicando com o botão esquerdo nessa cruzinha e arrastando até onde eu quero que ela fique. E largo. Se quiser em cima, é só arrastar. Se quiser que ela seja a primeira, é só arrastar. Então, clicando aqui, vai abrir uma pasta com esse arquivo e para fazer o download da pasta através desse botão. Vou retornar e vou editar de novo essa pasta de conteúdo para demonstrar como ficaria colocando outros arquivos. Eu venho aqui, clico em adicionar arquivo, escolher arquivo, seleciono o arquivo, clico em abrir, enviar arquivo. Está fazendo o upload. Vamos aguardar mais um pouco. Pronto, foi adicionado o outro arquivo. Eu não preciso alterar mais nada aqui, porque já foi alterado. Só vale mostrar. Só vale voltar ao curso. Clicando aqui para demonstrar, agora eu tenho uma pasta organizada com vários arquivos. Pode ser capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, enfim. O arquivo que vocês acharem necessário. Clicar em voltar. Vou adicionar outra forma de colocar o conteúdo. Agora eu vou inserir um rótulo. Esse rótulo não é só para textos. Ele serve para eu colocar um vídeo. Por exemplo, se eu quiser colocar um vídeo, eu vou até o vídeo, venho em compartilhar, copio aqui o URL do vídeo, volto para minha página de edição, clico aqui no link, colo o link que eu copiei, clico aqui para abrir uma nova janela, criar link. Também devo fazer as mesmas configurações do estudante, né? Esse caso aqui, ele pode marcar manualmente, mas eu posso habilitar aqui para ter uma previsão para finalizar essa tarefa. Essa atividade de assistir o vídeo. E, após concluir, o aluno assistir e conclua essa competência. Salvar e voltar ao curso. Pronto, ele foi inserido dessa forma. Eu posso clicar aqui e arrastar para onde eu quero que apareça. Pronto, o vídeo está aqui. Outra forma de inserir um vídeo para não aparecer dessa forma é fazendo o seguinte: clique em adicionar o recurso, clico aqui em URL, adicionar, coloco o título, coloco a URL, e no vídeo compartilhar, copio essa URL, volto e copio, colo ela aqui. Posso colocar uma descrição, coloco aqui a mesma situação, mostrar a atividade concluída quando as condições forem satisfeitas. O estudante ele vai visualizar e vai concluir esse vídeo. Após a conclusão da atividade, concluir a competência, salvar e voltar ao curso.
o vídeo está aqui. Essa é outra forma de eu postar um vídeo. É o mesmo vídeo postado de maneira diferente. Há pessoas que não gostam que apareça dessa forma. Então, ele coloca o vídeo embutido numa URL que o aluno, após clicar aqui, vai abrir o vídeo lá na página do YouTube. E aí ele pode marcar como gostei e dar seus likes. Retornando a essas possibilidades, aqui tem 4 formas de eu postar conteúdo. No roteiro da atividade, como isso aqui é um rótulo, já fizemos isso antes. Vou editar. E faço a minha edição. Aqui é a orientação do aluno para que ele assista o vídeo ou leia o arquivo tal e faça a atividade. Então, nessa parte, vai orientar o estudante o que ele tem que fazer nessa aula. Alterei, coloquei as informações necessárias, clico no botão salvar e voltar ao curso. Agora, a parte da atividade avaliativa. Esse fórum é um exemplo que eu vou clicar e excluir. Clico em sim e venho adicionar uma atividade ou recurso. Dentre esses todos que estão aqui em atividades, eu posso escolher um. Vou incluir uma tarefa. Adicionar a tarefa. Coloco o nome da tarefa. É bom vocês colocarem um nome dessa tarefa, o que se vai fazer nessa tarefa. No caso aqui, essa tarefa é sobre o AVA. Eu posso colocar uma descrição. Se eu colocar essa descrição, marco essa caixa de texto. Posso colocar arquivos adicionais e, como as outras atividades, eu vou colocar a data de início, a data que eu vou finalizar essa tarefa. A data limite, lembrar de avaliar, é opcional. Eu posso deixar desmarcado. Eu posso marcar aqui tipos de envio, se eu quero que seja enviado arquivos, ou que apareça uma caixa de texto online. Geralmente a gente coloca envios de arquivo. O número máximo de arquivos a ser enviado, eu posso escolher. O tamanho do arquivo já está no máximo, 5 megabytes. Eu posso também colocar o tipo de arquivo. Eu posso escolher se eu quero arquivos do tipo JPG, do tipo imagem, do tipo música, de arquivos de música, arquivos de vídeo, arquivos de texto, arquivos de faixa de HTML, aqui estão de imagem, planilhas, vídeos, entre outros. Quando a gente deixa sem nada, ele pode se enviar qualquer tipo de arquivo. Uma coisa muito importante aqui, para a gente utilizar no relatório de atividades, nesse tipo de atividade chamado tarefa, ou questionário, ou lição, pode ser qualquer um deles, vocês vêm e marquem essa conclusão da atividade. Mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. E aqui tem 3 condições.
o estudante deve visualizar essa atividade, ou o estudante deve receber uma nota dessa atividade, ou o estudante deve postar seu trabalho nessa atividade de forma a completar. Geralmente, eu deixo essa parte e coloco aqui que eu tenho uma conclusão esperada no dia 23. Geralmente, essa data coincide com a data de término. Então, eu coloquei 28 lá. A atividade tem que encerrar aqui no dia 28. Lembrando que essas configurações feitas aqui na conclusão da atividade, ela servirá para mostrar se o aluno está ou não fazendo a atividade de uma forma bem mais rápida, mais precisa nos relatórios de atividade. Vem aqui em competência, após conclusão da atividade, concluir a competência. Feito isso, só vale voltar ao curso. Colocou aqui embaixo, já está na parte que eu quero, vou deixar. Eu posso colocar várias outras formas de avaliação ou atividades avaliativas. Quando eu aplico aquelas configurações, essas configurações que acabamos de fazer aqui nessa tarefa, essas configurações de conclusão de atividade do curso e a competência, quando eu configuro isso, mostra aqui no lado essa caixinha. Então, se o aluno tiver lá na página dele dessa forma, é que ele concluiu a atividade. Então, percebam aqui nessa página que aqui eu não tenho essa caixinha, então não vai me mostrar no relatório, porque eu não preciso saber se isso aqui foi visto ou não. Agora eu preciso saber se o aluno assistiu o vídeo, ou se ele visualizou esse arquivo, esse ou esse, e também a minha atividade. Olá, nessa parte nós vamos ver como é que podemos duplicar essa aula. Primeiramente, nós vamos ativar a edição. Vocês já perceberam que aqui em editar o rótulo não exibe, né, o item de duplicar. Ele não duplica tópico, ele só duplica os conteúdos dos tópicos. Então, para a gente achar uma alternativa para resolver essa situação, nós podemos fazer de duas formas. Se eu tenho mais de uma disciplina, eu posso importar esse tópico da outra disciplina e inserir aqui, né? Então eu vou importar e importo de outra disciplina que eu também tenho essa aula e faço as modificações. A outra maneira é adicionando um novo tópico. Ele vai aparecer um tópico simples. E eu vou duplicar todos esses rótulos. Então, isso aqui é um rótulo, é um recurso, né, do AVA, é um rótulo, tudo isso é rótulo. Tá? Isso aqui é um rótulo. Aqui já é outra coisa, como nós vimos no tutorial anterior. Tá? Isso aqui é rótulo, enfim. Então, nós vamos duplicar esses rótulos. Editar não, opa. Duplicar. Faço a mesma coisa com esse, duplicar. Faço a mesma coisa com esse, duplicar. Mesma coisa com esse, duplicar. Após duplicar, é só eu clicar nessa cruzinha aqui, que é a opção de mover o recurso, clico com o botão direito, fico apertando e vou descendo até o tópico que eu quero. Esse aqui, lá. Fazer a mesma coisa com esse rótulo conteúdo, larguei.
rótulo roteiro de atividade, larguei. Preste atenção, se eu, por acidente, largar em um lugar que não está na ordem, não tem problema. É só eu pegar e colocar na ordem que eu quiser. Pronto. Está feito os rótulos. Esses rótulos são padrão. A ideia é deixar eles padrão. Agora eu vou adicionar esse rótulo onde está esse texto. Vocês podem duplicar esse rótulo ou vocês podem adicionar um rótulo novo. Em recursos, rótulos, marca, adiciona. Cabe ressaltar que todos os recursos que vocês colocarem, eles vão aparecer abaixo, sempre abaixo do tópico. Esse cópia. Salvar e voltar ao curso. Então aqui eu iria digitar todas as informações, né, de como vai ser essa aula e o objetivo da aula. Olha, o rótulo veio para cá. Né? Por que ele veio para cá? Porque eu fiz dentro do tópico, né? Fiz aqui dentro, adicionei um recurso dentro desse tópico. Eu posso aproveitar esse tópico, jogar para cá, ou eu posso aproveitar esse outro, duplicar, que ele já está configurado, e fazer o mesmo procedimento, e colocar aqui na parte sobre a aula. Esse aqui que eu demonstrei, eu vou excluir. Essa parte de conteúdo nós já vimos, né, de colocar esses recursos. Né? Então aqui tem um vídeo, como colocar uma pasta, um arquivo, e também aqui, nesse caso, vou abrir nova aba, aqui está todo o conteúdo. Esse aqui é um recurso que pode ser utilizado, o recurso página, o recurso pasta, o recurso URL e o recurso livre. Então, o objetivo aqui era demonstrar como é que era feita essa duplicação de aula. Eu vou colocar aqui, posso copiar a anterior, copiei, venho aqui embaixo, vou colar, pronto, só faço as alterações. 26 a 30, por exemplo. Clico em Enter, mudei o título do cabeçalho. Perfeito? Muito obrigado.